Oi, gente, tudo bem? Saudade de vocês, mas finalmente estamos de volta, né? Não como a gente está habituado, não como a gente gostaria que estivesse, mas voltamos às nossas aulas na medida do possível, né? Quem não lembra de mim, sou eu, professor Ricardo, certo? E estou aqui em nome do Colégio Estadual Paulo VI para a gente prosseguir com as nossas aulas do curso de contabilidade, né? E a gente, como parou no semestre passado, no ano passado, né? A gente estava com a disciplina de contabilidade gerencial, né? Vamos ver aqui, se é que vocês não lembram muito bem, a contabilidade gerencial é uma das ramificações da contabilidade que tem como objetivo, né, fornecer informações operacionais, informações administrativas na tomada de decisões da empresa e auxilia bastante os administradores e os funcionários e os encaminham para um processo decisório, enfim. Mas antes de continuarmos falando sobre a contabilidade gerencial, vamos fazer um pequeno resumo sobre a nosso curso, que é contabilidade em si, né? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a evolução da contabilidade, né? Ela, como toda e qualquer ciência humana, ela evoluiu com o tempo, buscou se aprimorar, se melhorar, a fim de dar um resultado, uma gestão melhor para a empresa. A gente sabe que a contabilidade ela é feita para uma boa administração das empresas, para que elas evoluam e cresçam constantemente. Lembram que, pelo princípio da continuidade, toda empresa é aberta com o intuito de perdurar por longos e longos tempos. Ninguém abre uma empresa com o intuito de fechar amanhã ou depois, né? Ela pode fechar por um imprevisto da vida, mas o intuito de toda e qualquer empresa, sendo ela grande, média ou pequena, é que ela perdure por um bom tempo e, se possível, cresça, se mantenha e cresça, certo? Mas aí a contabilidade ajuda a gerenciar as informações para que a empresa siga as decisões adequadas para que ela possa se manter no mercado, na pior das hipóteses, e crescer cada vez mais, né? Nós temos aqui que a nível histórico a contabilidade ela surgiu, ela existe desde o tempo dos homens das cavernas, como tem aqui, né? Aqueles famosos registros que os homens das cavernas faziam nos muros, nas paredes das cavernas, é uma forma de controle para gerenciar quem e o que entrava e saía das cavernas, né? Teoricamente seria o primeiro registro não oficial que nós já temos, mas da contabilidade. Mas como registro oficial, nós temos as escritas que foram encontradas na Babilônia, né? Essas escritas aqui, que é uma forma de controle da, das pessoas jurídicas daquela época, né? Mas os egípcios em si que introduziram a contabilidade com o famoso papiro, né? Que era uma espécie de papel, uma escrita, uma forma documental em si, né? E com o passar do tempo, nós tivemos também os romanos, né? Que são desde a nossa civilização, que deu a ideia de sociedade anônima, né? Que nós sabemos que nós temos vários tipos de pessoas jurídicas, né? Temos a pessoa individual de um dono só, a sociedade comum, né? Mais de uma pessoa, e a sociedade anônima, onde nós temos várias pessoas que detêm uma cota, uma participação nas empresas, né? E com os romanos que veio a ideia de partidas dobradas, né? Onde temos uma entrada de valor e essa entrada sempre vai corresponder a uma saída, a sua origem e o seu destino, né? Da onde veio esse dinheiro, para onde foi? Então, toda entrada e saída tem que ter o seu valor registrado, né? Os árabes criaram o quê? Os algarismos e, consequentemente, a contabilidade em si, né? Apesar que a contabilidade trabalha bastante com cálculos e números, ela não é uma ciência exata como a matemática. É uma ciência humana que trabalha com a relação da empresa com o mercado financeiro em si.
Mas nós, da contabilidade, dependemos muito dos cálculos e dos registros matemáticos, né? E com o passar do tempo, nós vimos que, com o início da indústria, na Revolução Industrial, as empresas tiveram a necessidade de se tornarem organizadas e fazer uma contabilidade mais sofisticada, mais aprimorada, mais refinada, para se ter o controle e ter o que a sociedade capitalista exige até hoje, o lucro, né? Toda e qualquer empresa, para se manter no mercado e ter uma saúde financeira, ela tem que ter o quê? O lucro, né? E na Itália, com Lucas Pacioli, né, surgiu a contabilidade geral ou contabilidade financeira, né, que surgiu nas igrejas, nos, vamos dizer assim, nos currais da igreja, né, que temos os conhecimentos, o berço do conhecimento atual da contabilidade, né. Vamos fazer aqui um pequeno arcabouço histórico aqui, né? Até a década de 50, de 1950, né? Os usos da tecnologia e na contabilidade de custo, né? Eram razoáveis, um uso assim tímido, né? Em 1965, né? O fornecimento de informações para o controle gerencial e administrativo das empresas começou a se ter um refinamento, né? Começou a analisar as decisões a serem tomadas nas empresas baseadas na contabilidade. A contabilidade passou a ter uma maior responsabilidade. A partir de 85, né, houve uma exigência na redução do desperdício, né, dos recursos usados. Havia muito resíduo, muita sobra nas indústrias, e essas sobras dariam que um prejuízo para as empresas em si. Então, houve uma necessidade de gerir, de ter uma gestão sobre essas sobras para diminuir cada vez mais e dar mais lucro às empresas. Já a partir de 95, né, esse controle contábil administrativo passou a ter uma em tempo real, né? Como a gente está aqui, quase que em tempo real, a aula está sendo gravada, mas se houver essa possibilidade da transmissão ao vivo, ela estaria sendo transmitida ao vivo de forma real, né? Mas nós, assim, não, no momento não podemos fazer por causa, infelizmente, das condições sanitárias no país e no mundo, né? Vamos ver aqui alguns fatores essenciais na contabilidade, né? Quem são os nossos usuários ou a clientela que precisa das informações contábeis? Nós temos os usuários externos e usuários internos, certo? Os usuários externos são aqueles que não fazem parte diretamente das empresas, acionistas, credores, governos, eles não fazem parte da empresa, mas têm interesse sobre a empresa, têm interesse que ela cresça, que ela lucre, porque eles também vão lucrar. E como interno, temos o quê? Os funcionários, administradores, proprietários, por aí vai. Eles fazem parte da empresa e também, mais do que nunca, têm interesse que as empresas cresçam em si. Necessitam das informações contábeis para que elas cresçam, ajudem a que a empresa tenha um maior lucro. Nós temos os vários relatórios que fornecem informações financeiras da empresa, certo? Esses relatórios, eles podem ser externos e internos. Eles ajudam a facilitar o planejamento da empresa nas suas atividades financeiras como um todo, fazendo com que a gente se programe, veja o que está dando certo ou não, o que a gente precisa mudar ou não, e dando possibilidade de crescimento, né? E nós temos os famosos relatórios financeiros, relatórios contábeis, né? Dentre eles que a gente viu em 2019, a DRE, que é a demonstração de resultados do exercício, que demonstra se a empresa obteve lucro ou não. Nós temos o balanço patrimonial, que compara o ativo com o passivo e patrimônio líquido, vê se o que eu realmente tenho cobre o que eu devo para terceiros, né? E por aí vai.
É uma pequena revisão que a gente pode fazer mais adiante, eu acho necessário. Mas só para início de aula, para a gente começar a ver um pouquinho de gerencial, eu vou dar essa pequena pincelada para vocês, mas fiquem tranquilos, certo? Vamos fazer uma pequena comparação entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira, certo? A área financeira, ela tem uma orientação histórica do que, o que se passou, o que ocorreu, qual é a nossa situação empresarial do momento. Lucro ou prejuízo, estamos ganhando ou perdendo. A gerencial, ela nos ajuda a ter uma perspectiva de futuro, ajuda a fazer uma gerência, uma gestão financeira para que a gente ajude a empresa a crescer, né? Ela é dinâmica. A financeira seria mais estática, diz como está a empresa naquele momento. A gerencial, ela diz como está naquele momento e quais caminhos a gente pode tomar para mudar isso, ou para melhor, ou para não tão melhor assim, ou para pior, né? E a gente pega essas informações da gerencial e ajuda na gestão da empresa para se tomar as decisões mais adequadas para o bom encaminhamento de qualquer empresa, para que ela cresça financeiramente, não é? O contabilista, ele tem a função, acima de tudo, de orientar o contabilista, o contador, orientar o, a empresa e os seus proprietários, né, para um caminho adequado. Então, ele não pode omitir informações nem dar informações em desacordo com a realidade, né? Ele tem o quê? Ele, ele tem a confidência do seu cliente. O que ocorre na empresa é um segredo entre ele e seu cliente, né? Ele tem que ser o quê? Discreto, né? Ele ajuda a formar uma opinião, porque a partir da informação que ele passa para os gestores da empresa, ele vai ajudar a encaminhar, a formar uma opinião sobre determinada situação, né? E ele tem que ser, acima de tudo, um bom conhecedor de mercado, para saber, para ajudar nesses rumos, né? No mercado financeiro, no mercado empresarial, no mercado em si, né? E ele é muito responsável pela arrecadação fiscal do país, porque ele informa quanto a empresa lucrou, deixou de lucrar, ele faz o resgate, o pagamento dos tributos sociais, tributos fiscais e assim por diante, né? Então, a função do contador em uma instituição, na sociedade, é essencial, porque ele preza pela saúde financeira da instituição, da empresa. E a empresa tem que dar lucro para poder se perdurar pelo tempo e poder pagar a quem depende dela, né? Da empresa, né? O controle, ele tem que organizar os seus sistemas de informações gerenciais de forma adequada, organizada, limpa, para passar uma informação que seja clara e que não haja dúvidas, nenhuma ideia dupla, né? Ele deve comparar o desempenho real da empresa com o esperado. Eu esperei um crescimento de 30%, mas eu tive um crescimento apenas de 25%. Ah, tá legal, mas por que eu não cheguei aos 30? Por que eu não passei dos 30, mas só fiquei 25? Eu tenho que fazer essas comparações. O que foi que houve que me impediu que eu chegasse na minha programação, no que foi esperado, né? Eu tenho que classificar essas variações para mais e para menos, analisá-las, identificar os causadores e os responsáveis disso, para tentar tomar medidas corretivas, né, a fim de que, e na pior das hipóteses, eu alcance o esperado, né? Se eu ultrapassar o esperado, melhor ainda, né? Mas se eu não cheguei nem ao que eu esperei, nem que eu me programei, eu tenho que ver o que, que está ocorrendo, o que ocorreu que impediu que eu tive esse crescimento, né? E aí, fazer o quê? Aí vem aquela famosa questão, o sistema de informação gerencial, sistema de informação, sistema de passar informação, de orientar, né? É a técnica que busca
orientar o empreendedor, o dono, o proprietário, né? Então, assim, o que pode atrapalhar essa técnica? A falta de troca de ideias entre os colaboradores. Então, a gente não deve nunca reter informação, certo? Uma informação não deve ser retida. Ela é importante para o bom da empresa. A gente tem que ver o desenvolvimento do mercado acionário. A gente vai ver mais adiante em aula específica da questão de dividir as empresas em ações, né? E usuários das informações contábeis. Eu tenho que passar informações para os meus usuários de forma clara e concisa, que não haja dúvida. Nem sempre os que são os usuários das minhas informações, eles conhecem o famoso jargão em contabilidade. Então, eu tenho que passar de forma clara, de forma que não reste dúvida do que está ocorrendo e do que se pode fazer com relação a essa situação, certo? O sistema de contabilidade gerencial, ele busca relatar o valor de cada atividade, o quanto me custou, o processo produtivo, como está andando, se está andando como a gente planejou, de acordo com o programado, se há uma perspectiva de crescimento ou não, se os meus serviços como empresa para os meus clientes está ocorrendo de acordo, se eu estou tendo aqueles um gasto em excesso, se eu estou tendo resíduos, perdas, né, por demais, eu não posso ter uma empresa onde eu estou tendo lucro, tá, beleza, mas as minhas perdas são maiores que os meus lucros, aí eu termino não tendo um lucro real, né, que são usados assim para a gente tomar o que? As decisões para a melhoria das atividades. Toda e qualquer atividade, ela pode ser melhorada. Não é porque está andando de acordo com o que a gente planejou, ou está andando mais ou menos, que a gente vai, não. Não está andando legal? Vamos melhorar. Está andando legal? Vamos melhorar para a gente poder ter um lucro maior, certo? Um serviço maior. O que é que está ocorrendo nesse processo da empresa que faz com que a empresa não caminhe direito? Então, a contabilidade gerencial, ela busca analisar todo o processo, desde os custos de atividade, custos de processo, serviço e clientes em geral da empresa, para saber o que é que está ocorrendo, se está ocorrendo de forma tranquila, se não está ocorrendo, e nos ajuda a visualizar, caso tenha algum problema, o que, é que a gente pode resolver isso. Se está tendo um gasto desnecessário, um desperdício desnecessário, se aquilo que a gente está desperdiçando pode ser aproveitado ou reaproveitado, né? Então a gente tem que analisar bastante isso, né? A gente pode dar informações que criam um certo valor, um certo controle para a gente, né? Nós temos as finanças e a contabilidade, né? E a contabilidade, ela tem que ser gerencial e financeira. Como eu fiz a comparação, né? A gerencial é aquela que gera, que nos administra, que ajuda a mostrar como está andando e se a gente precisa mudar. E a financeira, ela faz com que nos mostre se a empresa está tendo o que a gente deseja. Ninguém abre uma empresa com fins lucrativos para não ter lucro. Até uma empresa sem fins lucrativos, ela não almeja o prejuízo. Ela tem que ter, ao menos, condições de pagar o que os gastos dela. Aí você me pergunta, professor, uma empresa sem fins lucrativos, ela não pode ter lucro? Não, ela pode até vir a ter lucro, mas esse lucro não vai ser distribuído com ninguém. Vai ser destinado para a empresa para fins administrativos, certo? Eu não vou pegar esse lucro de uma empresa sem fins lucrativos e encaminhar para um gestor, para um administrador, certo? Eu vou, na pior das hipóteses, se ela for governamental, o lucro, se ocorrer lucro, devolver para o meu ente governamental, Estado, União, município, certo? Ou reinvestir na empresa. Um hospital filantrópico, que é mantido com doações e participações do governo.
Caso ele tenha lucro, esse lucro vai ser retido e aplicado na empresa. E como é que eu vou saber disso? As informações contábeis divulgadas anualmente, que vão nos informar que ocorreu lucro e elas foram destinadas a reservas, as famosas contas de reservas, que serão aplicadas na e para a empresa, né? E qual o papel da contabilidade gerencial nessas organizações? Gerir, administrar essas informações e mostrar que tudo está ocorrendo bem. E se não estiver ocorrendo bem, o que a gente pode fazer para melhorar essas informações, essas situações, né? E a contabilidade gerencial, ela mostra diferentes formas de demanda da informação. O que é demanda? Formas de pedido, formas de solicitação. O que é que o meu cliente está pedindo para essa informação gerenciada? Ele quer saber se o que ele está fazendo está indo de acordo com o planejado, ele quer saber se está ocorrendo ou não um problema, certo? Ele quer saber se o processo financeiro, se o processo empresarial está indo de acordo, onde não fira nenhum princípio da contabilidade, certo? Eu não vou, como eu falei, pegar um lucro de uma empresa filantrópica e distribuir para terceiros. Não. A empresa filantrópica não tem objetivo de lucros. Caso ocorra, esse lucro é retido pela e para a empresa, certo? Eu tive uma programação, uma perspectiva, uma projeção de uma venda maior de 30% esse ano em relação ao passado. Então, eu tenho que ver o bom andamento desse processo para que essa programação venha a ocorrer. E se não estiver ocorrendo perto de ocorrer, ver o que foi que houve para poder sanar de imediato ou sanar para os próximos exercícios, né? Então, o controller, o gestor da contabilidade gerencial, ele tem o papel primordial e essencial de zelar pela continuidade da empresa. Lembra que eu falei no início da aula? O princípio da continuidade, um dos 7 princípios essenciais da contabilidade, onde a contabilidade, a empresa, ela é criada sempre com o intuito de perdurar por muitos e muito tempo. Né? Não, ninguém cria uma empresa com data de nascimento e data de falecimento. Cria uma empresa que ela dure por anos, anos e anos. A gente vê, tipo, aí no nosso dia a dia que tem empresas que têm 100, até 200 anos, que existem há séculos e séculos e séculos, que elas foram administradas, bem administradas, e cresceram e estão crescendo, né? Então, assim, o controle, o contador gerencial, ele tem esse papel de gerir as informações de forma a demonstrar aos seus administradores o bom andamento da empresa, certo? E preservá-la para a continuidade, se possível, eterna. Né? A gente sabe que nada na vida é eterno, mas vamos dizer que é eterno. Tem empresa aí que até o seu fundador, o proprietário fundador nem existe mais. Né? Já passou de mãos e mãos e mãos, mas eles persistem, existem, porque estão sendo muito bem administrados, né? Fazendo com que as atividades desenvolvidas de forma conjunta, porque a empresa é um conjunto de atividades, né? Que se não estiver funcionando bem no início, meio ou fim, atrapalha todo o meu processo e faz com que eu tenha alguma perca, né? Alguma perda, né? E trabalhar e alcançar o seu objetivo final, que é proporcionar que a empresa continue vivendo, sobrevivendo e crescendo cada vez mais, né? Quais são os pré-requisitos para o controller, o contador gerencial, né? Ele precisa, acima de tudo, conhecer muito bem o ramo da empresa. Não adianta eu ter uma formação, ser contador, e eu trabalho e tenho uma experiência com contabilidade comercial, com vendas de rações, e eu for administrar, gerir um hospital. São ramos diferentes. Ou eu vou ser um ótimo administrador hospitalar, ter uma experiência exemplar
e do nada eu resolver administrar uma escola. São empresas, são pessoas jurídicas, mas têm ramos diferentes, então são atividades diferentes, que têm as suas especificidades e as suas peculiaridades, né, no trato com o cliente, na mercadoria específica, no setor como um todo, né? E uma coisa interessante, conhecer um pouquinho da história da empresa, as suas políticas internas, né? Qual é o seu objetivo? É uma empresa familiar? É uma empresa comercial? É uma empresa de saúde? É uma empresa filantrópica, né? Uma empresa filantrópica não vou ter a mesma garra, a mesma gestão que uma empresa comercial. Bom, pelo simples fato, comercial almeja o lucro, a filantrópica almeja o bem social, o bem comum de todos. Então, são até estratégias diferentes, né? Que a gente tem que tomar de formas diferentes, tem que ser dosadas de formas diferenciadas, né? E, por fim, por enquanto, né? Nós temos que analisar bastante os dados contábeis, as estatísticas, é, que são passadas para os nossos clientes, como eu falei no início, né? Que não adianta eu passar com um jargão de contabilidade, de eu passar com uma coisa assim bem pomposa, bem bonita, e o meu cliente, que necessita dessas informações para tomar as suas decisões, não tenha uma noção do que eu estava falando. Eu pagar por algo complexo que eu não estou entendendo. Então, eu tenho que saber o que? Me expressar bem, de forma escrita, de forma oral, né? Para que o meu cliente, que é interessado, né, por essas informações, para que sua empresa venha a crescer, né, tenha o que? A noção do que está ocorrendo de certo ou de não tão certo ou de errado, o que for, na empresa, para saber o que fazer, o como proceder na instituição, na empresa em si. Certo, gente? Então, assim, eu sei que nas nossas aulas, assim, nesse momento remoto, nesse momento gravado, não tem aquela mesma interação onde você pode parar e perguntar, tirar dúvida na hora. Então, assim, mas tem a possibilidade de você ver de forma é, programada, você pode dar uma pausa, você pode voltar, pode ouvir de novo e anotar suas dúvidas. E nesse ato de anotar suas dúvidas, você anota por escrito aqui, a gente não vai nunca deixar de lado de ter o nosso famoso caderninho, né? Vamos andar sempre com o nosso caderninho em mãos, né? Mesmo nas aulas remotas, anotar toda e qualquer dúvida. Vou dar uma pausa aqui. Vou anotar. O professor falou isso não foi isso mesmo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Falou assim, assim, assim. Não entendi. Professor Ricardo, você falou assim, 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 assim. Você poderia explicar de novo? Até poderia dizer qual é o slide, que como nesse slide especial estou colocando a numeração do slide, certo? Aí você vem tirar dúvida. Como é que eu vou fazer isso, professor? Vou gravar e mandar para o senhor? Não. A maioria de vocês tem meu contato, certo? Meu WhatsApp. Vocês podem mandar pelo meu WhatsApp, se possível, sempre antes da aula seguinte, certo? Pode mandar para os meus e-mails, que no caso eu já passei para a maioria de vocês, certo? Ou, se nenhum desses vocês tiverem, entre em contato com a gestão da escola, com o diretor, com a diretora ou com o vice-diretor, passe para eles que eles passam para mim. Aí eu já faço um tira-dúvida no próximo encontro. Certo, gente? Muito obrigado. Eu espero que tenha sido claro, tranquilo. E as dúvidas vocês mandem, certo? Ou via WhatsApp ou via e-mail. E tenho certeza, todos serão respondidos. Muito obrigado. Tchau, tchau.